Olá! Hoje estamos aqui eu, Leandro e a Bárbara para falarmos das características positivas de cada tipo do Eneagrama. Eu convido você a analisar cada uma dessas características e ver qual delas faz mais sentido para você. Se é do tipo um, do 2, do 5, do 7, você escolhe, né? Você vai vendo aqui qual que faz mais sentido para você. E talvez tenha mais de um, mas aí você já começa a ter pistas de quais, né, provavelmente são, qual deles provavelmente é o seu tipo. Então a gente vai começar agora do tipo um. Vamos lá, Bárbara. Uma coisa assim que eu admiro muito nas pessoas que são desse perfil, do tipo um, é a busca pela excelência em tudo o que eles fazem. Eles buscam o seu melhor, a melhoria contínua. Não porque querem um reconhecimento, mas porque é o certo a se fazer, mesmo que não esteja ninguém olhando. São muito sinceros, então, isso pode te trazer, da maneira como você recebe o que eles falam, isso pode fazer você querer melhorar como pessoa continuamente, melhorar o seu trabalho, melhorar suas relações pessoais, baseado no que eles estão te falando. E são pessoas que querem ser úteis para os outros, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, ou seja para os amigos. Uhum. Muito bom, né? Eu acho incrível as qualidades, né? São pessoas que têm muita disciplina, né? E pelo menos para mim é uma coisa que eu vejo que é assim, nossa, isso é algo que eu preciso buscar muito. Então, essa disciplina deles, eu vejo assim, meu, como é importante, né? A gente conseguir ir lá, falar assim, eu vou fazer isso e vai lá e faz aquilo, né? Eu vou fazer isso todos os dias, vai lá e consegue fazer aquilo todos os dias. E também, né, eu vejo que eles têm essa coisa de quererem ser bons, né? No fundo, eles estão sempre ali buscando fazer assim, opa, eu quero fazer o correto para fazer o bem, né? Eu quero fazer as coisas aqui, respeitar as regras, respeitar tudo para poder entregar, né? Para poder criar uma sociedade melhor, né? Um mundo melhor para as pessoas. Então, é uma energia muito incrível, né? Tem muitas qualidades mesmo. E agora a gente pode ir, né, passar para a personalidade 2 que também tem qualidades incríveis, né? Bárbara, fala um pouco mais do 2 para gente. Então, Leandro, as pessoas do tipo 2, quando elas chegam, elas deixam o ambiente até mais iluminado, né? Porque elas têm essa coisa de chegar e de perceber o que que o ambiente precisa, o que que as pessoas precisam e trazer uma alegria, deixar o ambiente mais bonito. Elas percebem rapidamente o que que as pessoas estão precisando, seja emocionalmente ou seja até uma necessidade física mesmo. Uma água, um café, percebe que a pessoa talvez nem dormiu direito, está com uma cara de sono, elas têm essa percepção muito fácil. São os melhores leitores de emoções que a gente tem, né, de todos os perfis, e te impulsionam a ser alguém melhor. Eles olham para você, percebem o que que você pode melhorar e o seu potencial. Eles percebem quando você não está usando todo o seu potencial. Eles enxergam qualidades em você que talvez você mesmo nunca percebeu antes. Uhum, realmente, né? Ter um tipo 2 do lado é muito incrível, porque realmente é aquela pessoa que quando você precisa de um apoio, de uma ajuda, ele tá lá, vai fazer mesmo, né? Vai te ajudar. Então, assim, é uma personalidade muito acolhedora, uma personalidade que realmente traz essa ajuda toda, né? Então, muitas vezes, quando você precisa, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente cai, quando a gente, né, não tá conseguindo se levantar direito, aparece um tipo 2 ali para te ajudar, né? Essa realmente é uma qualidade assim, incrível que os dois têm. E passando para o 3, e para a gente fazer até um pouco mais dinâmico, vou começar a falar um pouco aqui, né? O 3, ele tem uma coisa, uma qualidade incrível que é a vontade de vencer, né? Isso eu falo que assim, pô, isso aí é uma coisa que eles trazem que todo mundo tinha que
que aprender, né, a beber um pouco disso, né, de eu quero vencer, eu não quero parar aqui, né, eu não quero ficar parado, eu quero fazer as coisas acontecerem, né. Conta mais pra gente, Bárbara, o que mais que a gente tem aqui no 3? É exatamente isso que você falou, né, Leandro? Eles têm uma vontade de vencer, eles colocam uma meta na cabeça deles e vão, e simplesmente vão. E muitas pessoas olham, falam assim: nossa, tem dia que eu tô tão para baixo e eu paro meu projeto ali, eu paro meu plano ali, e eu olho para a pessoa de perfil tipo 3 e ela só tá indo, indo, indo. E isso é realmente admirável. Eles te ensinam, se você observar bem o tipo 3, eles te ensinam que você pode chegar onde você tanto quer. Que talvez você esteja colocando barreiras e que ele simplesmente vai lá e resolve, ele faz, ele ultrapassa aquela barreira. E também são pessoas que enxergam o seu potencial. Eles também sabem que você pode chegar onde eles chegaram. São estrategistas, desenham o plano e segue, independente do que está sentindo, o que está acontecendo. E eles nos mostram que o impossível é só uma questão de opinião, que o impossível pode e é possível. E isso eu acho admirável no tipo 3. Sim, incrível, né? Eu também vejo. E esse ponto que você falou, né, de traçar o plano, né? Então, eles têm ali o objetivo deles, eles colocam a meta deles, e eles sabem, né, dividir até essa meta em passos menores e fazer acontecer, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, eles não fazem tão bem. E, como você falou, eles incentivam os outros, querem ensinar os outros a fazer assim também. Eles têm nessa coisa assim, meu, vou te motivar aqui, vamos lá, vamos para frente, né? Então, é uma energia incrível. E agora a gente vai passando para a personalidade 4, né? Uma personalidade que eu vejo que uma das grandes características é justamente enxergar esse mundo artístico, né? É a gente conseguir olhar para o mundo através, né, da beleza da arte, né? Às vezes é isso que eu vejo que o 4 traz, né? Opa, se não existisse, vou dizer mais ou menos assim, né? Se não existissem os 4, parece que a gente não teria um mundo ali mais emocional, né? Sentir o coração, sentir a poesia da vida, né? O que mais que você vê no 4? Olha, Leandro, no tipo 4, eu vejo tanto esse lado artístico, como não deixa de ser um lado artístico, mas um lado muito voltado para o tecnológico, para o diferente, para o original. São pessoas originais, são pessoas que não querem ser comuns, eles não querem ser mais um. Tanto que por isso que é muito interessante, né? O tipo 4 olhar para o outro tipo 4 e falar, não, se ele é tipo 4, eu não sou o tipo 4, de tão originais que eles são dentro deles mesmo. E como você falou, mas só corroborando, como que eles enxergam a beleza em cada detalhe. Eles têm acesso a sentimentos, a percepções que talvez para os outros tipos de enneagrama seja mais difícil de ter. Eles têm isso com muita facilidade. Eles sentem com muita profundidade a dor do outro. E isso é muito bonito, porque muitas vezes os outros tipos de enneagrama, eles se preocupam sim com as pessoas, têm uma preocupação com o próximo, mas sentir de verdade o que o outro está sentindo, a ponto talvez de mudar até o próprio humor dele, isso é uma coisa muito do tipo 4. E eles têm uma coisa muito bonita, que eles sabem exatamente o que eles estão sentindo a cada momento. Eles Uhum. sabem. Muitas vezes outras pessoas podem não saber exatamente o que eu estou sentindo agora. Ah, não sei. O 4 não. É aquela pessoa que se você perguntar assim, oi, tudo bem? E ele resolver ser sincero com você, ele é capaz de ficar minutos ali te falando o que ele está sentindo naquele momento. E isso não é ruim.
Isso é muito positivo. Quanta coisa a gente perde por não saber muitas vezes o que que a gente está sentindo. E o 4 ele tem isso com muita facilidade. Isso eu admiro muito no 4. Bom, muito legal, gostei. Essa originalidade, essa autenticidade, né? Só ressaltando também, que você falou, porque realmente é um ponto importante, né? E eu vejo que eles trazem isso também para o mundo, né? Eles trazem o mundo ali original, né? Eles vão ali para um espaço diferente e trazem algo que a gente não conhecia, né? Isso é muito interessante mesmo. E daí a gente vem agora para outra personalidade, a personalidade 5, que daí eu vou até puxar esse ponto, né? Muitas vezes o 5 também traz algo novo para o mundo, né? E esse algo novo é mental, né? Os 5 são pessoas inteligentíssimas, né? Eu acho que esse é o ponto, a característica principal que as pessoas percebem neles, né? E essa inteligência realmente, né? Os 5 que usam seu potencial, nossa, eles vão entregar aqui para o mundo teorias, vão fazer o mundo avançar muito, de verdade, né? Porque com a teoria deles, que às vezes a gente, né, não consegue entender bem, depois de um tempo você vê que, meu, se não fosse por eles, a gente não teria avançado tanto tecnologicamente na sociedade e tantos outros níveis, né? O que mais você vê, Bárbara? Leandro, se tem uma coisa que eu acho incrível no tipo 5 é que eles te mostram que sentimentos não são fatos. Sentimentos não são fatos. Diante de um mesmo fato, pessoas ali se descabelando e o tipo 5 está olhando para aquele fato, pensando na solução, como que ele vai resolver o problema. Pode ser aquela pessoa que diante de um incêndio, todo mundo saindo correndo, desesperado, sem saber o que fazer, ele sabe o que fazer. Ele sabe que ele tem que ligar para o bombeiro, ele sabe que todo mundo tem que sair em ordem, porque eles são racionais. E eles trazem com muita clareza, com muita racionalidade, como que vai resolver cada situação. São excelentes gestores de crise, porque Uhum. diante de uma crise, enquanto o lado racional de muitas pessoas é afetado, porque as pessoas estão preocupadas, elas estão muito ligadas emotivamente com aquela situação, a ponto de não enxergar o que deve ser feito. O 5 não. Ele consegue se separar da situação de crise e olhá-la de fora e saber o que deve ser feito para resolver aquele problema. E são pessoas que agem sem buscar reconhecimento. Eles querem ser úteis, eles querem resolver o problema, eles querem trazer solução, mas eles não fazem isso buscando um elogio, alguma coisa. Não, tanto que se você der um feedback negativo para um tipo 5, ele pode muito bem analisar aquilo friamente e falar: ah, tá, então é isso que eu tenho que melhorar? Ok. Eu acho isso maravilhoso. É uma característica que a gente deveria, inclusive, se trabalhar na gente mesmo, que o tipo 5 tem isso com muita naturalidade. Sim, muito bom, nossa, muito bom mesmo. E está até me lembrando, né? É só um detalhe do que você já falou até, que o 5 ele vai estudar para fazer aquela coisa da melhor forma possível, né? Então ele vai estudar o que outras pessoas já tentaram, o que outras pessoas já pesquisaram, e com aquele conhecimento já disponível, ele vai fazer algo geralmente com muita excelência. Isso eu acho muito incrível também, né? E é para tudo, né? Eu lembro até de um amigo meu, tipo assim, que ele na academia ele ia lá e estudava para fazer o movimento da melhor forma, né? Ele tipo, estudava tudo. Então, assim, eles fazem as coisas geralmente com muita excelência, porque eles vão estudar qual que é a melhor forma de fazer algo. Isso é incrível demais. E agora a gente vai aqui para a personalidade 6 do Enneagrama, né? E os tipos 6 do Enneagrama são pessoas muito leais, né? São pessoas que você pode confiar. Eles têm essa coisa da confiança e segurança como algo muito importante. Eles vão te dar isso, né? Eles vão, muitas vezes, provar ali que são leais a ti, né? O que mais que você vê na personalidade 6, Marlon? Leandro, eu admiro muito o fato de eles pensarem em todos os cenários possíveis. A Uhum, partir do presente, pensar em todos os cenários possíveis no futuro
como chegar a cada um deles, como evitar cada um deles. E é bacana você, por exemplo, sei lá, viajar para a praia com um amigo tipo 6, porque ele vai pensar em tudo. Ele vai pensar onde que vai abastecer o carro, o que que vocês vão fazer se chover, se fizer sol, tudo, tudo, tudo. É o modo operandi deles, viver dessa forma. Então, eles são muito estratégicos. Eles conseguem chegar nos ambientes e, como um scanner, já escanear o ambiente, já ler o cenário, as situações. E, além disso, como você falou, o fato deles serem leais. Eles defenderem os dele com unhas e dentes, proteger com muita energia. Tipo assim, essa aqui é a minha patota e ninguém mexe, né? Hum, E são muito trabalhadores, muito responsáveis, e eles lutam e trabalham arduamente por aquilo que eles acreditam. Nada tira eles daquilo que eles acreditam. Então, são características que eu gosto muito nas pessoas tipo 6 que eu convivo, que eu trabalho. Eu acho isso tudo muito interessante. muito bom. E é legal, né? Quando a gente fala da lealdade, justamente disso, né? O que ele acredita, ele é leal àquilo, ele é leal ao grupo, né? Só trazendo o que você já trouxe, mas pensando mesmo, né? Essa energia da lealdade, meu grupo, meus valores, essas coisas aqui eu trago, né? Com muita força. E também do que você falou, né? Que é bem importante, é realmente eles são muito bons planejadores. E é ótimo mesmo estar com 6, porque aquilo que passaria, né? Para muita gente passaria despercebido, o 6 vai conseguir olhar e falar assim, opa, a gente precisa disso aqui também. Então, realmente, é uma energia assim, muito importante para a gente, quando está planejando e pensando o que precisa, né, para fazer alguma coisa acontecer. E a gente vem agora para o tipo 7 do Enneagrama. Né? O tipo 7 ele traz, né, geralmente, essa alegria, traz essa energia de assim, meu, vamos viver a vida de uma forma mais leve. Eu acho que esse é o ponto principal do 7. Eu já estou pegando aqui muito do que a Bárbara vai falar, provavelmente, né? Essa eu vejo que é a maior qualidade do 7, mas tem muitas outras, né? Quais outras o 7 tem, Bárbara? Pode detalhar. Então, Leandro, como você falou, são pessoas divertidas, né? São pessoas alegres, são pessoas que conseguem fazer você rir de coisas que você nunca imaginou, talvez algo que até estava te provocando um sofrimento ou uma dor. Eles conseguem fazer isso. Você enxergar aquela situação de uma maneira que você dá risada. E eles enxergam as situações que a maioria talvez ali enxerga como ruim, negativa, numa ótica positiva, né? Talvez, nossa, eu fui assaltado. Tá, é chato, mas não, que bom, você estava precisando trocar de celular mesmo, algo do tipo. Eles sempre trazem uma perspectiva que você não tinha pensado antes. Eles descomplicam ideias, talvez por eles serem tão positivos e serem tão ágeis. Tem ideias que a gente olha e acha muito complexo, muito difícil de entender. E aí o tipo 7 vem com toda a positividade dele, com toda a agilidade dele e descomplica aquela ideia, torna em algo prático, que você consegue fazer. E são muito criativos, muito criativos. Eles resolvem os problemas assim de uma forma muito original, de uma maneira que ninguém nunca tinha nem pensado. E são muito, muito positivos. Eles, no próprio trabalho, por mais que esteja difícil de conseguir alguma coisa, difícil de realizar alguma coisa, talvez você pode não ver o 7 brincando muito, falando muita bobeira. Mas a positividade dele faz ele olhar para aquela situação do trabalho, por exemplo, e já trazer a solução para, gente, vamos parar de ficar reclamando, vamos resolver isso daqui. Então, isso é muito bacana no tipo 7. Sim, sim, com certeza, né? Ter um 7 no ambiente vai trazer uma positividade, né? Que é tão importante para nossas vidas, né? Então, realmente, essa energia 7 é legal e é essa criatividade mesmo, tá falando só para
complementar nessa criatividade, muitas vezes vem do que ele vai conectando muitas coisas. O 7 ele gosta de conhecer muitas coisas diferentes. Então ele vai conectando e vai criando coisas novas com isso que ele conecta, né? Então é muito interessante como ele está ali e ele gosta, né, de experienciar tanta coisa diferente e como ele consegue depois combinar isso e criar coisas tão inovadoras para o mundo, né? E daí a gente vem agora para a energia 8, né? Para o tipo 8 do Enneagrama, que tem como uma das grandes qualidades que eu vejo é de fazer também, né? Eles são grandes executores e algo mais, né, que é importante, assim, que eles são aqueles executores que não importa o que você está pensando. Eu vejo que isso é muito importante, né? Não importa o que você está pensando, eu vou fazer isso acontecer, né? E eu, pelo menos na minha vida, eu percebo quanto isso é importante para mim, né? Quanto é importante a gente aprender a fazer aquilo que a gente quer, independente da opinião dos outros, né? Porque muitas vezes a gente cai por conta disso, né? Então eles têm essa energia de eu vou fazer isso acontecer, isso é o que eu quero e eu preciso, né? Eu vou fazer isso acontecer. O que mais que a gente tem no 8, Bárbara? Sim, Leandro, isso que você falou, eles são grandes executores, e são executores porque eles fazem o que tem que ser feito, ponto, acabou. Eles não questionam, isso aqui tem que ser feito? Então vamos lá, então bora fazer. Eles também descomplicam situações difíceis, no sentido de que muitas pessoas olham para uma situação e talvez ficam com preguiça. Ou, nossa, mas tem que fazer isso mesmo? Eles chegam no ambiente, organizam ali a galera, e ó, isso aqui tem que ser feito e pronto, e acabou. São meio tratores para o trabalho, são tratores para a execução. Eles não ficam presos a sentimento, o que que eu estou sentindo, se eu estou com preguiça, se eu estou bem para fazer isso hoje ou não. Eles vão lá e fazem. Eles, até por esse fato deles serem meio tratores, e ir lá e resolver o que estava todo mundo achando meio difícil ou com preguiça de fazer, eles acabam dando muita segurança aos seus, dando segurança à sua equipe, dando segurança ao seu chefe, dando segurança à sua família, como se eles fossem mesmo um rochedo. Eu vou dar a segurança para vocês. Eles vão lá e fazem o que tem que fazer, ponto final. E talvez até por esse fato deles terem essa característica de ação, de execução, independente de qualquer coisa, independente de qualquer sentimento, eles falam coisas que todo mundo gostaria de falar, mas a maioria não sabe como falar. Eles vão lá e falam. E eu acho isso incrível. Eu tenho até uma certa invejinha, porque muitas vezes você está olhando ali para a situação, você gostaria de falar, você sabe que vai dar BO, você sabe que vai dar ruim, você sabe. Eles simplesmente vão lá e falam. E eles conseguem falar de um jeito que talvez você nem fica chateado com ele. Você ainda concorda. Você fala, caramba, é isso, realmente, você está certo. Exatamente por essa execução que eles têm muito fácil com eles, deles serem então assim da ação. Eu acho isso incrível no tipo 8. Sim, também acho, né? Essa sinceridade, né? Além da ação, essa sinceridade mesmo. Eles são realmente muito sinceros e eles valorizam muito isso, a sinceridade. Esse é um ponto muito, muito, muito legal que eles trazem ao mundo, né? Se o mundo todo aprendesse a ser mais sincero como os 8, né? A gente, é claro que os 8 às vezes acabam dando uma exagerada, mas eles são muito, muito sinceros. Isso é muito legal. E eles também buscam muito, né? Eu acho que um ponto também que vem com tudo isso é a justiça, né? Eles estão sempre buscando a justiça. Pô, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. E é por isso que eles fazem o que precisa ser feito, independente, né? Às vezes as pessoas não estão gostando, as pessoas não, vão reclamar, mas eles sabem que assim, opa, está reclamando, mas não é justo. Eu vou fazer aqui a justiça acontecer. Isso é muito interessante, né? E a gente vem agora para a energia 9, né? Para o tipo 9 do Enneagrama, que eu vejo que ele tem como um dos grandes aspectos positivos o saber ouvir.
os outros, né? Ele tem uma empatia, ele consegue, né? Aquilo que muitas vezes, né, na faculdade eu ouvi falar, não existe neutralidade, né? Eu digo que o 9 ele é um dos mais neutros, né? Ele consegue realmente ouvir a opinião sua, ouvir a opinião de duas, três, quatro pessoas contrárias, né? Cada um. E ele consegue ir lá balancear cada uma dessas opiniões, né? Ele consegue ver tudo sem ficar tendenciando muito para um lado para o outro, né? Ele pode até ter uma tendência maior, mas ele bom, geralmente consegue mais olhar para um todo ali. Então, isso eu vejo que é uma das características mais interessantes do 9, né? Quais mais você traz para a gente, Bárbara? Então, Leandro, é gostoso, né, estar do lado do tipo 9. É bom, porque ele traz uma tranquilidade e talvez ele nem perceba que traz, mas ele traz. Por isso que as pessoas gostam de estar ali próximo ao tipo 9, por causa dessa tranquilidade, por causa desse ambiente harmônico que ele consegue produzir, talvez sem fazer muito esforço, porque é o modo operandi dele. E uma coisa que eu admiro no 9 é o fato dele fazer pessoas improváveis conversarem entre si. Pessoas que você não imaginava. Não, fulano tem um problema com Beltrano e não tem o que vai resolver. O 9 consegue fazer as pessoas conversarem entre si. Porque ele mesmo não quer ficar dividido entre o fulano ou o Beltrano. Ele quer que todo mundo se converse, ele quer que todo mundo se entenda para chegarem na melhor solução. Que, inclusive, é uma das coisas que eu admiro no tipo 9. O tipo 9, ele não gosta de tomar decisões unilaterais, baseadas só no que ele acha que vai ser bom para ele. Ele só toma decisões depois de ouvir todas as pessoas envolvidas, porque ele quer o melhor para ele. Agora você imagina para as pessoas, agora você imagina isso numa empresa. Um 9 tomando uma decisão não baseado no que é melhor para ele ou para o setor dele, mas baseado no que é melhor para todo mundo. Isso é incrível. Isso é fantástico, é a liderança do futuro. E outra coisa é a constância do tipo 9. Muitas vezes o tipo 9 ele pode não ser o mais rápido, mas ele é o mais constante. Ele faz um pouquinho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A ponto de as pessoas que estão do lado de fora um belo dia olhar e falar: Meu Deus, como que ele chegou tão longe? Mas é porque ele não parou pelo meio do caminho. Ele não parou porque deixou de ser divertido. Ele não parou porque deixou de fazer sentido. Não, ele fez um pouquinho, todo dia, todo dia, todo dia, porque é o que ele tanto queria, porque é o que precisava ser feito. Então, essa constância, esse buscar equilíbrio entre todas as partes, isso é muito incrível. Como eu falei antes e vou repetir agora, é a liderança do futuro. É o que a gente precisa das empresas, é o que a gente precisa na política, é o que a gente precisa na família. Isso tudo é muito bonito no tipo 9. Hum, muito bom. E é basicamente isso mesmo, né? Essa energia tão harmônica, né? Que o 9 traz. Vejo que o 9 tem uma empatia, né? Muito grande. Ele consegue. Porque o grande ponto aqui é que o 9 realmente consegue isolar um pouco, né? Que ele pensa e tal, para poder ouvir o outro, para poder fazer as pessoas conversarem, né? E se todo mundo pudesse fazer pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, assim, opa, deixa eu ouvir você. Vou deixar um pouco de lado o que eu penso e tal, para te ouvir um pouco. Isso seria realmente incrível, né? E que, né, para fechar, eu vejo que é importante, assim, a gente está trazendo as qualidades positivas de cada tipo. Mesmo assim, às vezes acontece, eu não sei se você já viu, Bárbara, eu já vi, acho que em quase todos os tipos, pessoas que não estão na característica positiva do seu tipo, né? Então, às vezes você fala assim, ah, eu até já fui assim, mas tô meio bugado agora. Eu já vi tudo, eu acho que todos os tipos aqui eu já consegui ver pessoas bugadas de não estágio, exatamente. Então, um ponto que eu vejo que é importante é sim, a gente trouxe aqui as características positivas, a maioria das pessoas tendem a estar nelas,
Mas às vezes, mesmo você sendo de um tipo, você vai falar assim, não, hoje eu não me identifico mais com isso. Mas talvez em outro momento da sua vida você se identificou, né? E aqui, claro, a gente fez um vídeo bem introdutório mesmo, então a gente não trouxe muitas características ainda. Então, o convite que eu te faço é analise aqui as características, vê o que que faz sentido para você e não pare por aqui. Às vezes tem alguma coisa acontecendo aí, cada um é um, às vezes tem alguma coisa que está te bugando, mas continue. Continue no processo, porque muitas vezes você vai ver, nossa, eu sou esse tipo aqui, mesmo que eu não me identifiquei com uma coisa ou outra, é bem importante esse ponto, né? E a Bárbara, você quer falar mais alguma coisa, trazer algo pro pessoal? Só complementar, Leandro, isso que você falou. Talvez você que está assistindo esse vídeo já teve essas características, não está se vendo tanto nelas nesse momento agora, mas tem como voltar, tá? Podem ter acontecido coisas na sua vida, o momento que você está passando, mas tem como você voltar a ter essas características positivas. E eu e Leandro estamos aqui exatamente para isso, para te mostrar como que você pode acessar as características mais positivas do seu tipo. Porque enneagrama não é, ah, tá, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, enneagrama é uma caixa de ferramentas que a gente só está dando uma pincelada aqui. A gente só está falando as características positivas de cada tipo. Sim, Enneagrama é uma ferramenta onde você pode e deve usar para pegar as características mais positivas do seu tipo que você esteja precisando naquele momento da sua vida. Então, só vem com a gente. isso aí. E um ponto importante também, esse é um vídeo realmente introdutório, é um vídeo para começar. Só que saiba que, além das características do tipo, né? Quando a gente fala de tipo, aos poucos vocês vão aprendendo mais sobre isso, a gente está falando da personalidade, de algo ali que também aprisiona a gente. E muitas vezes a gente vai aprendendo depois a acessar características positivas da essência. Daí é outro nível ainda. Então, assim, tem muita coisa a se explorar. O Enneagrama, ele realmente é algo incrível, assim. Só entrando mesmo, só mergulhando para você entender o quanto ele pode te fazer você se evoluir, você se desenvolver mais. Então, esteja com a gente, comece essa busca, essa jornada de autoconhecimento e vem com a gente nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até mais.